Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa da Bíblia Aberta. Olá amigos da TV Novo Tempo Portugal, olá amigos da antena da Rádio Clube de Sintra, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro extraordinário, o livro de Hebreus, que estamos a estudar neste trimestre. É a 10ª semana em que estamos a estudar o livro de Hebreus e fica a ideia de quanto mais semanas nós tivéssemos, mais sumo nós poderíamos retirar deste livro de Hebreus. Como já é normal, temos tido um convidado diferente todas as semanas. Hoje temos a presença do pastor Samuel Cabrito. Samuel, obrigado pela tua presença, obrigado por teres aceito o nosso convite. E começamos desde já com o tema que o estudo que vamos ter esta semana nos traz, que tem o título de Jesus abre o caminho através do véu. Na semana passada nós falámos sobre sacrifício, sobre os vários tipos de sacrifício, sobre o sacrifício perfeito de Jesus, sobre o perdão, sobre o símbolo da cruz. E o estudo que vamos ter esta semana fala sobre Jesus que caminha através de um véu, pressupõe-se então pós-sacrifício. Resume-nos um bocado então o tema que temos esta semana. Olá Tiago, em primeiro lugar agradecer o convite e desejar a todos que estão a assistir e estão a ouvir que possam desfrutar deste tema que estudamos esta semana. Nós podemos olhar para o texto-chave deste tema, em Hebreus 9:24, que diz o seguinte: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Texto maravilhoso este, que é o texto-chave, que pode resumir um pouco o tema que estudamos esta semana. A ascensão de Cristo ao céu marca todo o livro, é o tema central do livro de Hebreus, e de uma forma particular neste tema. Eu acho interessante olhar para a ascensão e também para a vinda de Jesus a esta terra, porque em ambos os casos o ser humano é beneficiado. Por exemplo, quando Jesus veio a esta terra, nós, seres humanos, ganhamos a presença de Deus junto de nós, porque o nome de Emmanuel significa Deus connosco. E agora, quando Jesus ascende ao céu, nós, como seres humanos, ganhamos presença junto do Pai. E toda esta ideia é fantástica de pensarmos e refletirmos como ser humano, de podermos ter esta ligação, tanto com o Deus vivo aqui presente quando Jesus esteve, como agora junto do Pai. E a ascensão de Jesus ao céu marca o início do ministério sacerdotal de Jesus, no santuário celestial, e a sua função como sumo sacerdote. E esta subida de Jesus marca também o início do novo concerto, onde providencia meios para que nós, como seres humanos, possamos ter essa ligação outra vez com o nosso Pai do céu, face a face, para além do véu, ou através do véu, como o tema desta semana nos trata. E para começarmos então, de que tipo de véu é que estamos a falar? É um véu simbólico? É também ao mesmo tempo um véu real? O que simboliza esta passagem por um véu? Nós podemos olhar, se olharmos para o santuário terrestre, havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Daí podemos olhar para o véu como algo real. Mas nós podemos também olhar como algo simbólico. O que é que um véu faz? Ou véu, ou uma cortina, também que o tema marca uma entrada a um limite. E esse limite, esse véu que havia que separava o lugar santo do lugar santíssimo, separava. O sumo sacerdote não podia entrar ali quando quisesse, tinha que entrar uma vez por ano. E tinha que se consagrar, tinha que se purificar também para poder ter esse acesso aí. Então esse véu marcava o limite. O que Jesus fez, o sacrifício que Jesus fez por nós, e esta subida ao céu, faz com que esse véu deixe de existir. Quando Jesus morreu na cruz, algo aconteceu no santuário terrestre. O véu rasgou-se. Rasgou-se de alto a baixo. Isto mostra que não é alguém que vai lá e rasga. Foi Deus que o fez. Marcou o quê? Marcou o fim de todo o ritual do santuário terrestre, mas também marcou o fim do limite que limitava o acesso à presença de Deus. Ou seja, o que Jesus fez foi realmente remover isso e agora, através de Jesus, sempre através de Jesus, eu posso ter acesso, através do véu, esse véu já deixa de existir, através de Jesus eu posso ter acesso à presença de Deus. E isso é algo maravilhoso. Exatamente, até porque no estudo que temos esta semana, a determinada altura diz-nos que Jesus, então, passando essa parte do véu, está agora perante o Pai.
Qual é que é o trabalho que Jesus faz perante o Pai a nosso favor neste momento? Jesus, quando chegou perante o Pai, ele vai apresentar um sacrifício melhor do que estava estipulado no santuário terrestre, que era o sacrifício dos animais. Jesus apresenta um sacrifício muito melhor. O que é que ele apresenta? O seu próprio sacrifício, o seu próprio corpo e o próprio sangue perante o Pai. E agora o que neste momento ele faz é interceder por ti, por mim, por todos aqueles que assistem e nos ouvem, em meu favor. Ele reclama perante Deus a minha salvação, perante os seus méritos. Não quero nada, os nossos méritos nunca será. Mas é graças a isso que nós podemos ter a esperança de viver numa cidade cujo arquiteto é Deus, viver num lugar em que a morte, o sofrimento e a pandemia não existem, porque realmente Jesus está neste momento perante o Pai, face a face. Ele é o precursor dos crentes, como diz o tema desta semana, para que nós também possamos ter acesso a Ele. E é bom ter Jesus a interceder. Ele já é o nosso advogado e agora está junto do Pai a interceder pelo Tiago, pelo Samuel, por todos, para que nós também pudéssemos ter a esperança e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Jesus, então, ele veio cumprir tudo aquilo que tinha sido apresentado até então. Todas as festividades, todos os rituais de sacrifícios. Jesus é o cumprimento de todos esses rituais que eram feitos até então, de todas essas festividades e um cumprimento dessas situações perfeitas. Significa então que tudo aquilo, todas aquelas instruções que o povo tinha até então, serviam não só para a remissão dos pecados, para eles poderem passar por tudo aquilo e para sentirem aquilo que estavam a fazer e a sua própria condição, mas também servia para os preparar para este sacrifício perfeito que viria, certo? Como é que nós podemos, se nos colocarmos nos pés do povo daquele tempo, que não reconheceu Jesus como a efetivação daqueles rituais, ou o cumprimento daqueles rituais, como é que eles não entenderam essa mensagem e como é que não entenderam que Jesus vinha para aquilo que veio? Bom, eles também tinham uma noção do Messias que iria ver completamente diferente daquele que realmente veio. Eles pensavam em um Salvador, um Messias, mais, digamos, político. Sim, mas todas as indicações que tinham até então, e na própria Bíblia que eles tinham acesso, tudo batia certo. Porquê é que não conseguiram reconhecer que era realmente o Messias que eles esperavam? Ou que deveriam esperar? Se calhar esperavam um Messias diferente. Esperavam um Messias diferente, se calhar o coração também já estava duro, porque eles próprios estabeleciam regras que tornavam toda a vivência espiritual do povo pesada, não é? E eles não queriam reconhecer também a sua necessidade de um Salvador. Porque eu acho que os líderes naquela altura achavam-se espiritualmente superiores a toda a gente. E quando temos este sentimento, nós não reconhecemos que necessitamos de um Messias. E eles tinham um coração duro, tinham uma visão completamente diferente. E se nós vemos a missão com a qual Jesus vinha, era contrária à que eles esperavam. Que eles esperiam alguém que os livrasse dos romanos, que fosse alguém político, que estabelece ali como, não, este é o povo invencível. Não estavam à espera que fosse um Messias que viesse humilde, tocasse nos leprosos, comesse e sentasse com publicanos, completamente contrário. E se o coração vai estar duro, dificilmente o Espírito Santo vai conseguir tocar para que eles pudessem discernir e perceber, apesar de estar claramente no Antigo Testamento todas as profecias relacionadas com Jesus e como tudo se cumpriu, com o coração duro e sem o toque do Espírito Santo era difícil que eles pudessem reconhecer Jesus como um Messias que o povo esperava e que realmente aconteceu e veio. O estudo desta semana diz-nos que há um convite de Deus. Que convite é este? É o convite de irmos à presença do Pai. Em Hebreus há um convite que diz-nos para chegarmos com confiança ao trono do Pai. Nós vemos esse convite também que Deus fez ao povo de Israel, para que o povo subisse a um monte, para eles poderem estar e comungar com Deus face a face na sua presença. Mas havia uma instrução. Primeiro o povo tinha que se consagrar. Tinha que se purificar para então poder ir à face do Senhor. Porque o que é que o pecado faz? Fez uma separação entre Deus e nós. Entre eu e Deus. Porque eu é que sou o pecador. Criou um abismo.
Então algo tinha que fazer essa ligação. Então, sendo Deus puro e eu pecador, há essa separação. Então Deus dá uma instrução para virem à sua presença, para venham até mim, mas primeiro consagrem-se. Porque no Monte Sinai, se alguém pusesse o pé no monte sem estar consagrado, sem estar purificado, automaticamente era fulminado pela presença santa de Deus. E o povo aceitou, durante 2 dias se preparou para esse encontro com Deus face a face. Mas quando Deus se manifesta no monte, manifesta a sua santidade, não para que o povo tivesse medo, mas pudesse perceber que estão na presença de alguém que é superior, de alguém que é perfeito, que é o Criador do Universo. A gente não vai ao pé de uma pessoa que é superior a nós e chegamos lá, então, tudo bem, tem que perceber que há uma distância, porque a posição da pessoa é diferente. Então Deus queria que o povo pudesse reverenciá-lo, perceber que aquele é um Deus que, apesar de ser o Criador, ele está bem perto, ele estava ali no monte. O povo aceitou, mas quando chegou o momento, o povo teve medo, teve falta de fé. E daí pediu a Moisés que fosse um mediador entre Deus e eles. E este é o convite que Deus quer, que faz a mim e a ti e a todos nós, é que a gente possa vir à presença do Pai sem medo, com fé. Porque a Hebreus também diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com confiança, não com aquele abuso de confiança, mas com fé, na certeza que o convite vem de Deus. Não chego e abro a porta e entro por aí afora, mas vou porque Deus me convida a ir à sua presença e de estarmos face a face com Ele, aprender que Ele é misericordioso, que Ele é piedoso e tem um grande plano para o seu povo, e tinha um grande plano para o seu povo. Acabaste de responder à pergunta que eu te ia fazer já de seguida, e eu agradeço por isso, mas eu aproveito para faço já outra. Nós já sabemos por que motivo não devemos ter medo perdão, de nos aproximarmos de um Deus que é santo e que se apresenta de fácil acesso, mas, contudo, quais são as condições para nós nos conseguirmos aproximar desse Deus que se torna acessível a nós? Mesmo assim, ainda há algo que nos pode fazer distanciar. Que condições são essas para nós podermos ter acesso? Em primeiro lugar, há que reconhecer a nossa pecaminosidade, que nós somos pecadores, porque o pecado faz essa separação. Então, tem que reconhecer e tem que confessar e arrepender e confessar. Isso é abrir o caminho, porque em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. E se eu confesso e arrependo, Deus me purifica, Jesus me purifica, então eu posso ter esse acesso ou essa condição através de Jesus. Eu acho fantástico. Uma vez um pastor deu uma ilustração quando esteve cá em Portugal, o pastor Bolhão, sobre um pouco a justificação pela fé e trouxe 2 jovens, um bastante bem apresentável, representava Jesus, e um completamente roto. E então ele colocou o roto atrás do que estava bem apresentável e achei aquilo bonito porque quando nós nos escondemos atrás de Jesus, quando eu confesso os meus pecados, Deus me cobre, Jesus vai olhar para mim, não diretamente para mim, mas vai olhar para mim através de Jesus. Então a condição para eu ter acesso ao Pai é eu poder estar escondido, entre aspas, coberto pela justiça e pela graça de Cristo Jesus. E isso é fantástico. Porque se a gente olha para nós próprios, quando olhamos para nós próprios, a gente não vê nada de valor que me leve a sentir o desejo de ir até ao Pai. Mas quando Deus olha para mim através de Jesus, e eu vou através de Jesus, então tenho esse sentimento de que, com Jesus eu posso lá estar. Eu posso chegar ao pé do Pai, e isso é reconfortante para a nossa vida espiritual, para o nosso coração, de que apesar da nossa condição pecaminosa, se eu entregar e deixar as coisas nas mãos de Deus e pedir perdão e arrepender-me, Deus me perdoa e dá o caminho livre de acesso ao Pai. O estudo desta semana volta a falar sobre o véu e fala-nos sobre a necessidade do véu. Existe mesmo a necessidade da existência deste véu de separação? Com Jesus não temos realmente essa necessidade. Apesar de o povo, Deus chegou um momento que não queria acompanhar o povo, porque o povo era obstinado. E Deus, se o acompanhasse, ia os consumir porque realmente eram pecadores. E Deus chega mesmo a dizer isso a Moisés, certo?
E é graças à intervenção, à intercessão de Moisés, como mediador, cá está o Moisés aqui um pouco, o paralelismo com Jesus, ele torna-se mediador, faz uma intercessão junto do Pai pelo povo, é o que Jesus faz, não é? Intercede junto do Pai por nós, então faz com que Deus mude os planos e acompanhe, mas dá algumas condições. Exatamente, mesmo assim Deus diz, ok, mas desta e desta forma. Que formas eram essas? Tinha que haver realmente essa proteção do tabernáculo, porque o tabernáculo é onde Deus mostrava a sua presença, porque Deus diz em Êxodo 25, me fareis um santuário para que eu possa habitar no vosso meio. Este é sempre o desejo de Deus, é o plano de Deus, sempre estar connosco, ou que nós estejamos na sua presença, ou habitar no nosso meio. Mas o povo também se tinha que organizar de uma forma quadrada, em que deixasse um oco, digamos assim, um vazio, onde o tabernáculo aí estava. E depois os levitas acampavam-se à volta do templo. E esses levitas serviam também de cortina humana, digamos assim, para proteger de qualquer invasão e de perceber que realmente ali há uma presença diferente. E isso servia um pouco de véu, de proteger, de limitar. Nós também vemos, por exemplo, Nadab e Abiú, quando transpuseram o véu que Deus tinha colocado, eles foram consumidos, foram fulminados, trouxeram fogo estranho para dentro do templo. Então este véu também era uma bênção para o povo, porque servia de proteção. Servia de proteção. Deus continuava a estar no meio do povo, Deus continuava a revelar-se a sua vontade, a sua santidade, mas tinha que perceber que Deus é Deus e nós somos pecadores. Mas continuava lá no meio do povo, a dizer, eu estou aqui. Apesar de estar este véu, esta cortina, eu estou aqui convosco. Isto, acho que estou correto quando digo que serve para nós entendermos que não é Deus que está inacessível, somos nós que, pela nossa condição pecaminosa, pelos nossos pecados, que não podemos estar perto de alguém tão perfeito. Sim. Sim. Não estarei muito errado quando digo isso. Deus está sempre acessível. Isaías 59:1 diz que a mão do Senhor continua estendida para nos salvar. A nossa condição é que é tão baixa e tão má que quando perto de algo muito perfeito... Não dá. Parece que fica um choque. Nem nós sentimos-nos bem. Se nós olharmos também um pouco... Eu tenho uma fala aqui é verdade que falo de Jesus ascender ao céu e vou trazendo sempre outras histórias à minha mente. Após o dilúvio, quando Noé depois começa outra vez a multiplicar-se, chega a um ponto que há pessoas que estão perto de Noé que não se sentem bem porque Noé tinha um relacionamento com Deus. O que é que elas fazem? Afastam-se. Porquê? Porque a sua vivência era contrária à de Noé. E estamos a falar de alguém que também era pecador, exatamente, mas tinha uma relação íntima com Deus. Então, se realmente como pecadores conseguimos ver também essa diferença, muito mais com Deus, não é? Nós temos duas reações. Ou podemos nos envergonhar e nos afastarmos, como fez muitas pessoas, não é? Ou podemos reconhecer e cairmos aos pés de Jesus. E é importante, eu costumo dizer que eu prefiro cair sobre a rocha, que é Jesus Cristo, despedaçar-me, mas eu sei que Jesus vai-me fazer de novo, vai-me tornar um vaso novo, do que a rocha cair sobre mim. O resultado é completamente diferente, exatamente, não é? Então, eu e todos nós devemos cair de joelhos, suplicar perdão, porque isso nos vai abrir portas que neste momento se calhar estão fechadas pelas minhas escolhas, pelo resultado de ser pecador. E isto não nos deve desanimar, mas o facto de Jesus ter ascendido ao céu nos deve trazer alegria e realmente, uau, eu com Jesus posso chegar mais além do que realmente o véu, do que realmente o limite. Hebreus, no capítulo 10 e nos versículos 19 a 22, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, a inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isto só há um convite. Que convite é este que Deus nos faz? É o convite de percorrermos o caminho que Jesus estabeleceu. O João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, cá está, senão por mim. É diferente tu fazeres um caminho em que alguém já tenha trilhado,
não é? Eu já fui desbravador, não é? E essas atividades é diferente fazer uma pista em que tu já vês o caminho que alguém fez do que estás a desbravar caminho. Estás ali com uma faca ali, com aquele mato. Então nós vemos aqui um caminho que Jesus estabeleceu, pelo seu sacrifício, pela sua entrega. Deus queria a tal caminho que volta a ligar as duas margens, não é? Que havia o abismo. Então isto é um convite que Jesus me dá para eu percorrer este caminho, este novo caminho e vivo, que passa por meio do véu que leva-me até Jesus. Por isso, nós não podemos ir por outros caminhos, não há outros caminhos. O português tem um ditado que diz: quem se mete em atalhos, mete-se em trabalhos. Se nós olharmos para o santuário, também há uma porta de entrada. Não há várias portas, mas há só um caminho. E o Senhor convida-me a percorrer um caminho que Jesus fez. Eu não tenho que fazer o caminho, também não servia de nada porque eu sou pecador. Mas se Jesus já fez este caminho e quer que eu percorra, é um convite também. Tu podes vir a ter acesso ao Pai pelo caminho que eu fiz, pela minha entrega, porque Jesus, Ele próprio fez este caminho, Ele é o precursor dos crentes, e Ele deseja, tal como Ele fez este caminho, Ele deseja agora que eu siga o seu exemplo e faça esse caminho com Jesus Cristo. Pela graça de Cristo, o seu sangue derramado na cruz me purifica dos pecados e posso percorrer esse caminho, que é Jesus Cristo, rumo ao Pai. Então, após termos acesso a esse caminho que Jesus desbrava para nós, o estudo desta semana diz que então veremos a sua face, a face de Deus. Significa então que, através de Jesus, nós temos acesso a este Deus, mesmo estando em condição pecaminosa. Pelo intermédio de Jesus, nós podemos ter acesso a este Deus que o que quer para nós é o melhor que nós possamos sequer imaginar. Quão é importante é nós termos a noção porque nós temos sempre a ideia de que, ok, tudo bem, alguém pode ajudar-me neste processo, Jesus pode ajudar-me neste processo, mas eu se calhar tenho uma ideia melhor, ou eu se calhar consigo fazer isto de outra forma mais rápida e mais fácil. Quão importante é nós termos a noção de que apenas e só através de Jesus nós temos acesso a Deus e, por conseguinte, ao objetivo final, que é a vida eterna. O ser humano pensar que encontra um caminho mais fácil do que através de Jesus, tem que me apresentar esse caminho. Porque o caminho mais fácil é o de Jesus. Porque o que é que Jesus fez? Jesus morre na cruz para pagar a minha dívida. Ou seja, eu é que merecia morrer naquela cruz. Exatamente. Jesus cobra. Então, eu não tenho que fazer nada. Aqui quase como uma ideia que se anula uma à outra. Nós procuramos uma saída mais fácil, mas essa saída mais fácil do que esta é difícil de encontrar. É difícil de encontrar. É Jesus. Ele morre por mim e paga a minha dívida. O que eu tenho que fazer apenas é aceitar e percorrer este caminho. Eu não tenho que entregar o meu corpo, não tenho que derramar sangue. Apenas tenho que aceitar este convite. Porque o Jesus faz convites várias vezes. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. Deus fazia muitas vezes convites em formas de pergunta. Se nós olharmos para Adão e Eva quando pecaram, onde estás? É um convite. É um convite para que eles possam refletir e possam ir a Deus arrependidos. E Deus faz sempre convites. E este é o único caminho. Não tentemos encontrar outro caminho mais fácil porque não há. Que caminho é que eu podia apresentar que fosse mais fácil que o caminho que Jesus? Não há. Os meus caminhos ou as minhas obras, como a Bíblia diz, são trapos de imundícia. Ou seja, têm zero valor. Então, porque é que queremos criar algo novo, diferente, se já temos algo que é melhor? Não há melhor que aquilo. Aquilo que eu ia criar ia ser 1000 vezes mais inferior e tornaria-se mais cansativo. E o resultado? Era nulo. Dava a sensação que podíamos estar mais perto, mas não. Muito bem. Samuel, qual é a aplicação que nós, hoje em dia, em pleno século XXI, no ano 2022, podemos fazer na nossa vida diária, no nosso dia-a-dia, na nossa rotina, de tudo isto que nós acabámos de falar? Eu acho que muitas vezes o ser humano, o peso do pecado, muitas vezes faz com que as pessoas enfrentem problemas, ou seja, a nível mental, a nível social, porque ou ficam envergonhados, ou ficam tristes com as suas atitudes.
este episódio, esta vivência, isto que é real, não é apenas histórico, é um facto, Jesus ascendeu ao céu, deve-nos dar uma esperança para além, no meio da escuridão, tem que nos dar uma luz. Primeiro, o Senhor nos convida, e vou repetir um pouco, mas é verdade que Jesus convida a seguir o caminho que Ele trilhou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. Então, eu reconheço que sou pecador, então eu preciso de uma solução. Todos nós precisamos de uma solução para alguma saída de algum problema. E Jesus apresenta, eu sou o caminho. Tu podes vir ao Pai por mim. Muito bem, já temos a solução, temos o caminho, em que tenho que confessar os meus pecados, arrepender-me e permitir que realmente Deus me possa purificar. Depois é esse convite que o Senhor faz. Achega-te, Samuel. Aproxima-te. Não ficas aí distante. Eu estou mais perto. O ser humano acredita que Deus criou o mundo e afastou-se. Mas Ele está mais perto de nós do que nós imaginamos. Ele está mais perto de mim do que eu dele, muitas vezes. Então Ele chega, Samuel, chega com fé, com confiança. Não tenhas medo. Eu estou aqui. E se nós muitas vezes temos esse medo de nos aproximar de Deus, olhamos para a cruz do Calvário, que Ele está de braços abertos. Ele morreu de braços abertos para que toda a gente pudesse, olha, eu estou aqui, eu morri por ti. E isto nos deve motivar. Muitas vezes o ser humano necessita de motivação para fazer alguma coisa. Então, se nós temos falta de motivação, olhamos para Jesus. E Jesus é a motivação mais que suficiente para que eu possa percorrer este caminho. Depois, quando tu percorres este caminho até o acesso ao Pai e aceitas o convite, o Senhor faz um convite que também encontramos em João 15:4. Permanece em mim e eu permanecerei em ti. Ou seja, depois de percorres este caminho até ao Pai, em que Jesus já vai contigo e atravessa o véu, o Senhor faz um convite, permanece. Não é apenas a ida, ficas lá um bocadinho e sais. O Senhor quer que tu permaneças junto do Pai. Permanece em mim e eu permanecerei em ti. É uma ligação fantástica que Deus quer ter com o ser humano. E há um texto que depois de permanecer, e eu gosto, e se me deres a oportunidade vou ler Salmos 27, verso 4. É um texto que eu gosto particularmente, porque é um desejo do salmista e é um desejo também para nós. Diz o salmista em Salmos 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ou seja, depois de percorreres o caminho e de permaneceres, o Senhor convida a contemplar a beleza do Senhor. E quando tu contemplas alguém, a tua vivência vai sendo transformada de acordo com aquilo que contemplas. E contemplares a beleza e a face de Deus é tu desfrutares de quem realmente Deus é, do seu caráter. E quando tu permitires isso, quando tu tiveres essa vivência, e o ser humano e todos aqueles que nos veem e ouvem, Deus vai trabalhando em nós de uma forma espetacular. Recentemente tive um batismo numa das igrejas onde eu estive, de uma senhora que viveu uma vida completamente sofrida. E ela vai à igreja, uma vez porque alguém levou a Adra. Ela depois volta para casa 2 semanas, depois ela queria ir à igreja, não sabe, mas ela foi e encontrou a igreja. O Espírito Santo a conduziu. E até hoje ela lá está. 4 anos, batizou-se recentemente. O que é que vimos? Ela entrou, fez o caminho que Deus percorreu e permaneceu. E ao contemplar a beleza de Deus, a sua vida foi transformada ao ponto dos filhos dizerem: mãe, tu estás tão diferente. Então, a minha experiência pode ser enriquecedora se eu fizer isto. Todos estes passos, confessar e arrepender-me, percorrer o caminho, aceitar o convite através do caminho que Jesus trilhou, permanecer junto do Pai e contemplar a sua beleza. Eu lanço este desafio, experimente e vão ver que Deus vai transformando, vão sentindo paz, que se calhar outrora não têm, mas graças a Deus nós temos acesso ao Pai e graças a Ele nós temos acesso, temos a certeza e a esperança de um dia vivermos numa cidade ou numa nova terra que Deus tem preparado para cada um de nós. Samuel, muito obrigado pela tua presença e por nos teres ajudado a entender melhor este processo pelo qual nós podemos chegar a Deus. Obrigado. Nós agradecemos ao pastor Samuel por nos ter ajudado neste estudo. Estamos a caminhar para o final deste trimestre, mas ainda temos muitas coisas a aprender em relação ao livro de Hebreus e àquilo que Deus nos diz através deste livro. Assim, telespectador da Novo Tempo Portugal e assim também ouvinte da Rádio Clube de Sintra, marcamos encontro para a próxima semana
para o 11º estudo sobre Hebreus. Até para a semana. Search for God in the hay, the stable and the manger. Search throughout all David's psalms, in the sun and raindrops. Search throughout all David's psalms, in the sun and raindrops. Search for God, robbed and maids, clothed in sheets of white. Search him among the Semites, look for him all in white. Search him among the Semites, look for him all in white. Search for God in space and time, through many centuries. Look for his presence here as your sanctuary whispers. Look for his presence here as you whisper. Search among the people, look within yourself. God is omnipresent, He's in our every breath. God is omnipresent, He's in our every breath. Search while awake or dreaming, from dawn until late evening. Search till God will lead you to Bethlehem, to His Son. Search till God will lead you to Bethlehem, to His Son. Search for God in the hay, the stable and the manger. Search till God will lead you to Bethlehem, to His Son. Search till God will lead you to Bethlehem, to His Son. To Bethlehem, to His Son. To Bethlehem, to His Son. Search for God, Search for God, Search for God, God.
universo, em todo o seu espaço e tempo, sua matéria e energia, governado por leis e constantes físicas cuja origem permanece um mistério para os cientistas. Revela-se diante de nossos olhos com beleza magistral, enigmas intrigantes e sofisticado conhecimento. Descobrir a natureza e a dinâmica das interações no espaço é uma tarefa complexa e intrigante, que nos desafia a ir muito além de nós mesmos, além da nossa lógica, das fronteiras do nosso planeta, do conhecido e do observável. O que aconteceria se pudéssemos viajar na velocidade da luz? Esta foi a pergunta que fez um jovem de 17 anos, Albert Einstein, que em 1905 realizou um dos avanços científicos mais importantes da história, mudando para sempre a nossa maneira de conceber o espaço, a energia e o tempo, todos matérias-primas do universo. Com a teoria da relatividade especial, a humanidade entendeu que o que até então havia tomado como uma constante, o tempo, na realidade, era uma variável. Não apenas ele, mas também o espaço, e ambos dependiam em uma nova conjunção espaço-tempo da velocidade. Assim, ao enfrentarmos o imensurável macrocosmo, já não existe tempo sem espaço, nem espaço sem tempo. Na teoria da relatividade de Einstein, ele estipulou que a velocidade limite no universo é a velocidade da luz no vácuo. Nada viaja mais rápido que a velocidade da luz, aproximadamente 300 mil km por segundo. Ou seja, essa luz que nós estamos vendo dessas galáxias, desse ponto escuro do céu, ela viajou até nós nesta velocidade. Quando você pega essa velocidade e compara com o desvio para o vermelho dessa luz que ela sofreu por conta da distância e do deslocamento, você chega a valores de tempo absurdamente grandes. Aí vem os bilhões de anos que se fala da existência do universo. Por que se fala que o universo tem bilhões de anos? Porque a luz mais antiga que nós conseguimos ver tem um desvio para o vermelho limitado pela velocidade da luz, que dá um tempo de tantos bilhões de anos para ele chegar aqui. Na teoria de Einstein, muitas coisas parecem não se encaixar em nossa compreensão lógica. E uma das questões mais intrigantes é o tempo. O que é o tempo no espaço? Pode o tempo, conforme nosso vão entendimento, ser modificado? Poderiam certos eventos ocorrer para além dos limites do tempo? Digamos que nós vamos viajar para a estrela mais próxima da Terra, Próxima Centauri. Ela está a 4,3 anos-luz da Terra. Isso significa que a velocidade da luz, você leva 4,3 anos para chegar lá. A velocidade da luz, 300 mil km por segundo, multiplicado pelo número de segundos que tem num ano, vezes 4,3, você chegou à distância que essa estrela está da Terra. Essa é a estrela mais próxima que nós temos. Se você viajar a velocidade da luz até a Próxima Centauri, por exemplo, digamos que você consiga chegar a uma velocidade de 99,9%. Coisas muito estranhas vão acontecer. Você levará, se não chegou a 100%, né? Digamos que você leve, vamos chutar alguns números. Digamos que você leve 5, 6 anos. Quando você conseguir voltar à Terra, 10 anos depois, para você,
na Terra terá passado algumas centenas ou talvez milhares de anos, por algo previsto na teoria da relatividade de Einstein. O tempo é relativo. Quando você está longe da matéria ou uma grande velocidade, o tempo passa diferente para você do que para a pessoa que ficou na Terra. Os astronautas que viajam no antigo ano espacial, na estação espacial, sofrem esse efeito. Mas por conta do tempo muito pequeno que eles estão lá, não é possível. O desgaste fisiológico, por estar sem a gravidade, os raios cósmicos produzem um efeito muito grande no organismo deles para você poder mensurar esse tempo a mais. Ou a mudança no relógio biológico deles para menos. Se você coloca um relógio de alta precisão num jato supersônico que vai viajar a uma velocidade muito grande, próximo da superfície da Terra, você consegue medir efeitos de dilatação do tempo. Então o relógio vai atrasar, mesmo sendo um relógio extremamente preciso, né? Mas ele vai atrasar em relação a um relógio que está parado, simplesmente porque ele foi acelerado e entrou em movimento e depois volta lá para o aeroporto. Então você mede esse efeito. O seu GPS, ele usa correções da relatividade geral para poder te dar a posição exata de onde você está na superfície da Terra. Porque o satélite está longe da Terra e é uma velocidade alta. E ele já precisa ter essa correção. E o GPS, ele funciona com sinais que são emitidos para ele se comunicar com satélites que giram em torno da Terra. Esses satélites estão viajando a uma velocidade muito alta e, portanto, eles sofrem efeitos relativísticos por causa da alta velocidade. Então, o tempo do relógio de cada um desses satélites passa de forma diferente. Eles não, né, se você sincronizou os relógios num certo momento, quando você colocou eles dentro do satélite, eles não estão mais sincronizados porque eles estão em movimento. Agora, o sinal que é mandado do seu celular para o satélite e depois volta para o celular, para eles se comunicarem, e entre os satélites também, você precisa saber exatamente em que instante o sinal foi emitido do seu celular e voltou para o seu celular, ou foi emitido pelo satélite e voltou para o satélite. Você precisa saber quanto tempo demorou. É dessa forma que ele mede a distância até o seu celular e, sabendo a distância de diferentes satélites, você determina a posição do seu celular. Se você não faz a correção relativística, o erro na posição do celular ia ser muito grande. O GPS precisa dessa correção da relatividade para poder te dar a precisão necessária para você. Então veja, algo que às vezes parece ficção científica ou coisa de cientista maluco, já é presente na sua vida cotidiana. Você tem talvez no seu bolso, no seu celular isso. Uma das 4 forças fundamentais do universo é a gravidade, que até o século XX era compreendida pela perspectiva de Galileu e Newton de que os corpos celestes exerciam uma força invisível que provocava uma atração entre eles. Para estender a sua teoria de relatividade para a gravidade, em 1915, Einstein reformulou o próprio conceito do espaço-tempo proposto em 1905, tornando ainda mais sofisticado. Outro aspecto importante introduzido pela teoria da relatividade geral é a ideia de que a matéria e a energia transformam o espaço-tempo, curvando-o. E a gravidade nada mais é que o reflexo desta curvatura. A humanidade tem se beneficiado muito do estudo da geometria. Um dos grandes contribuidores da antiguidade para organizar o que se sabia sobre geometria foi Euclides. E ele tentou resumir toda a geometria a 5 postulados. Mas o 5º postulado era mais complicado que os outros. Isso despertou curiosidade nos filósofos durante séculos. Depois dessa revolução científica, que as pessoas começaram a se aprofundar mais no estudo da matemática para entender a natureza, aprenderam novos métodos matemáticos graças ao trabalho de Newton e de Leibniz, com a descoberta do cálculo
diferencial integral. Isso nos habilitou a resolver aqueles problemas antigos lá de geometria. E o quinto postulado de Euclides também, as pessoas se debruçaram, várias pessoas estudaram isso. Uma delas foi Gauss, um dos maiores matemáticos de todos os tempos. E eles descobriram que o quinto postulado ele é diferente dos outros. Ele poderia ser retirado do grupo, do conjunto de postulados. Nós ainda teríamos geometria, mas uma geometria muito mais ampla, que permite muitas outras possibilidades, inclusive espaços curvos. Gauss estudou essas coisas. Teve um aluno dele também, orientando, que resolveu achar uma forma matemática mais elegante, mais concisa de descrever essas coisas, esses tipos de espaços que estavam vindo à tona. Esse aluno foi Riemann. O Riemann desenvolveu os conceitos matemáticos básicos para a gente lidar axiomaticamente e praticamente com esses espaços. Com isso, no século seguinte, Albert Einstein, mas não só ele, também Hilbert, por exemplo, usando esses instrumentos matemáticos, eles viram que podiam aplicar isso para o universo. Isso é relatividade geral. A geometria não é mais uma geometria euclidiana, mas uma geometria de Riemann, que já existia essa proposta de geometria do espaço curvo, que é para explicar, por exemplo, a geometria da superfície de uma bola, de uma esfera, em que um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo na geometria euclidiana é 180. Quando você desenha esse triângulo na superfície de uma esfera, a soma dos ângulos não é mais 180. Então, a geometria é diferente. É a geometria de espaços curvos. Isso os matemáticos já tinham formulado isso. Einstein usa isso para generalizar a teoria da relatividade. E aí ele percebe que pode aplicar isso para explicar a gravitação. So Einstein described gravity as being the curvature of space-time. He said that massive objects create curvature in space, they create a dimple in space, and that other objects react to that curvature as if they felt a force of attraction. Então, para Einstein, não existe nenhuma força inerente aos corpos celestes que provoque atração entre eles. Um corpo em movimento só segue para frente pelo caminho mais reto, e num espaço-tempo curvo, o caminho mais reto é uma curva. Quando o artigo As Equações de Campo da Gravitação de Einstein foi apresentado na Academia Prussiana de Ciências, a gravidade deixou de ser vista como uma força de atração entre os corpos e passou a ser compreendida como uma consequência da deformação do espaço-tempo provocada pela massa dos objetos. Nasceu uma nova compreensão do universo. Common analogy that's used to describe the curvature of space is you can imagine all of space being like a big rubber sheet or a trampoline. This is the sort of analogy that Einstein used to describe what his theory of general relativity was all about. So if you imagine all of space as being a giant rubber sheet or trampoline, if you put a weight in the middle, it would cause space to curve. There would be a dimple created by that weight. Then anything else in the vicinity, roll a marble along the surface of the trampoline, is going to be drawn towards that dip, just like a planet would be orbiting around the sun. It's drawn around the sun because of the curvature of space. Now, of course, this isn't a perfect analogy because space is really three-dimensional and we're using a two-dimensional surface to describe it, but it kind of gives you the idea. A presença da matéria, de acordo com a cosmologia de Einstein, deforma o espaço-tempo e faz com que a trajetória das partículas mude em direção a esse centro gravitacional. Isso explicaria toda a gravitação e realmente explica vários fenômenos, inclusive as ondas gravitacionais que foram recentemente observadas. So if this object that's causing the curvature, if that object were to change, then the curvature would also change. But another thing that Einstein said is nothing can happen faster than the speed of light, so that change in the curvature propagates outward in a wave, just like the ripples on a pond. And gravitational waves are those ripples
in space itself. So when a gravitational wave passes by, it actually compresses and stretches the distance between objects, but these waves are really, really faint. And the strongest gravitational waves that we think arrive at Earth and that were measured recently by the LIGO detectors changed the distance along the detector's arms, and these detectors have arms that are 4 kilometers long, by 1/10,000th the diameter of a proton. So these gravitational waves are very, very weak, which is why we don't experience them in everyday life. Todos os corpos em movimento curvam o espaço-tempo, provocando ondas, que, assim como as ondas do mar, viajam levando informações sobre esse movimento distante. A comprovação dessa teoria abre novas janelas para o conhecimento, desafiando os cientistas a medir aquilo que não se pode ver, mas sentir. Gravitational waves will hopefully teach us a lot about the universe. One of the ways in which we hope to learn more is we hope that the gravitational waves will give us information on how many objects there are out there that can produce gravitational waves, how many black holes are in the universe, where are they distributed, how did they form. With this more recent measurement of gravitational waves, we were able to figure out how large the black holes were that were orbiting each other. We were able to find out what was the size of the black hole that was resulting from their combination, because the two black holes combined with each other to form a larger black hole. And so then we were able to figure out how big was that final black hole. But then we were able to combine that knowledge with models of how stars live out their lives, how they use up the gas inside them with their fusion, and we were able to then also figure out some things that we didn't know before exactly in regards to how much mass do the stars use, how much do they keep, how much in the later state, because in the later stage of a star's life, it swells up and it gets very puffy, and it blows away a lot of its outer layers. But we were able to tell then how much matter did these stars have to keep in order to form a black hole of the size that we saw. There are two classes of black holes, basically. Those that arise by the death of a star. So the most massive stars, let's say those that are at least 80 times our sun in terms of mass, they will explode as a supernovae. From this explosion, you can have different destinies that are basically regulated by this type of stars you do have. You can destroy everything, leaving a cloud of gas. You can create a neutron star, a pulsar, what is called a pulsar, or you can create a star mass black hole. And there are several spread in our galaxy. Then there is a completely different class, which are supermassive black holes. Supermassive black holes have a mass that goes from 100,000 solar massive to 10 billion solar masses. These are monsters. These monsters are located in the center of the galaxies. So, for example, our galaxy has its own monster, which is about 3 million solar masses. Now, what is fascinating about supermassive black holes is that sometimes they get active, they want to grow, they are greedy, they want to eat a lot, and they start to accrete mass from their surroundings. And this process, this accretion process, you have to manage huge amount of gas that at 1/3 of speed of light fall into the black hole. This gas has a lot of friction, and friction produce heat the gas and produce light. So we can see this light, so-called active galactic nuclei.
normally we know black holes are there because we see things around the black holes. We see matter falling into the black holes, or we see stars that are orbiting around the black hole, and we know that something really big and really dense is where the stars are. But this is the first time that we've seen something from the black holes themselves. So this is the first time we directly measured black holes, or the effects that black holes have. And it told us something we didn't know about black holes before, in that we think that most of the black holes in the universe are created by the deaths of very massive stars. But it was believed before this discovery that most of these black holes would be just a few times the mass of the sun. But the black holes that we observed were around 30 times the mass of the sun. And this is really exciting because it tells us something about these massive stars and how big the black holes are that they can produce. Num buraco negro, a força gravitacional é tão grande que nem a luz consegue sair. Então, ela fica restrita num certo volume, que é chamado horizonte de eventos. Qualquer objeto que ultrapasse esse horizonte de eventos, se aproxime do buraco negro a uma distância menor do que o raio desse horizonte de eventos, ele é capturado por esse buraco negro e não sai mais. Depois se observou que existe um tipo de radiação que é chamada radiação de Hawking, porque foi Stephen Hawking quem descobriu isso, essa possibilidade, e depois foi observado experimentalmente, que o buraco negro, na verdade, emite radiação através de processos que ocorrem na superfície desse horizonte de eventos. Então tem processos lá que produzem partículas, e essas partículas elas não entram no buraco negro, mas vão na direção oposta. E é possível então observar essa radiação. Mas aquilo que está lá dentro do buraco negro não consegue escapar. Descrever o que acontece aí dentro, ninguém consegue. Exatamente porque é uma singularidade. Aí o espaço e tempo devem desaparecer, né? Se for realmente um ponto. A gente descobre matematicamente, por exemplo, que buracos negros eles podem ter ao redor, na cintura deles, vamos dizer assim, no equador deles, pode ter uma região em que o tempo, ao invés de fluir do jeito que a gente está acostumado, ele flui no sentido como se o tempo orbitasse aquele buraco negro, e a gente poderia entrar lá, em princípio, e sair no passado, né? Sem entrar no buraco negro, só na borda. Mas como funciona isso? São possibilidades matemáticas que a gente depois descobre evidências físicas. E a gente encontra fenômenos que às vezes desafiam também a nossa compreensão das coisas. Quando Einstein escreveu a teoria geral da relatividade, ele acreditava firmemente que o universo era estático e incluiu em suas equações uma força misteriosa, atualmente chamada de constante cosmológica. Pouco depois, declarou que a concepção dessa força foi seu maior erro científico. Mas os anos se encarregaram de mostrar que seu maior erro foi pensar que ele havia se equivocado. A constante, que originalmente foi concebida para provar que o universo estava imóvel, acabou explicando em 1998 que o universo está se expandindo, como bem notou Edwin Hubble em 1929, ao perceber que as galáxias estavam se separando entre si. Hoje, sabemos não apenas que o universo está se expandindo, mas também que a velocidade dessa expansão nem sempre foi constante. Ela está acelerando, mas o que significa esta aceleração? E quais as consequências ou implicações que poderia ter? Hoy en día sabemos que la mayor parte de la materia está en una forma desconocida para nosotros. Lo llamamos materia oscura. No está en nuestros laboratorios, no lo vemos en nuestros laboratorios, lo vemos porque podemos mirar hacia afuera y medir cosas como los movimientos de los objetos, la atracción entre ellos. Y ahora sabemos que hay materia que no entendemos, que se llama materia oscura, y que es mucho más que la materia normal que conocemos. También sabemos que el universo se está expandiendo en forma acelerada, y cuando hay aceleraciones hay una fuerza.
Y esa fuerza tiene una cantidad de energía que es la mayor parte de la energía del universo, pero no sabemos lo que es. It's something we know that it exists because we see the effect of such a force, of such an energy, which basically is pushing the universe to continue to expand. So it's something that we see, we can measure it, we can measure its effect. But if nature, what is it? What kind of force is it? Which is the origin of this energy, dark energy, is unknown. And it's something probably devoted to the next generation of astronomical instruments and to the current and next generation of accelerators on the Earth. So particle physics and cosmology. Lo lindo de la ciencia es que está lleno de sorpresas. Ahora, uno tiene que aceptar que la ciencia quizás nunca responda a todas las preguntas, sino que siga introduciendo preguntas nuevas a medida que nuestro conhecimento aumenta. Foi em uma lousa, com alguns pedaços de giz, um grande talento e muita ousadia, que o universo adquiriu um novo brilho. E ainda mais desafiador. Seria necessário um século e computadores modernos para comprovar a teoria de alguém que pareceu estar à frente de seu tempo. A escuridão, que parecia vazia e sem relevância, foi quebrada da mesma forma que os raios de luz rasgam o obscuro fundo estelar, pela lógica e a capacidade de ver e crer naquilo que é imperceptível aos olhos. Isso, que desperta o medo em alguns, é um aspecto essencial aos que estão abertos a tudo, em permanente observação e avaliação, que veem mais além, mais acima, mais abaixo e mais profundo do que a maioria, com a determinação inalterável de alcançar o conhecimento, avançando mais além das vãs explicações, desafiando constantemente o pré-estabelecido e crendo firmemente no que está por vir. Afinal, como disse Isaac Newton ao admirar a disposição e harmonia do universo, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano.